Olá, pessoal. É, no vídeo de hoje, no vídeo que a gente vai falar agora, eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos que vão ajudar vocês a estudar sozinhos. Estudar durante um período de pandemia, né, pode ser muito difícil. E ainda estudar, muitas das vezes, sem auxílio presencial de um professor, pode ser uma tarefa que, para alguns, vai ser mais difícil, mais penosa, enquanto para outros vai ser uma tarefa mais tranquila, tá? Então, eu estou montando aqui mais ou menos um guia trazendo técnicas que vão ajudar vocês a estudar e aprender de maneira sozinha, né? De, de maneira autônoma. Vocês vão conseguir estudar, né, para vestibular, para concursos e etc., com com essas técnicas. Então, ela vai ajudar bastante aí, não só em física, mas vai ajudar também em outras disciplinas, em outras matérias. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês é para vocês encararem esse material que eu estou trazendo como um guia, tá? É lógico, o aprendizado é uma coisa individual, tá? É, eu posso trazer diversas técnicas aqui e mesmo assim não serem boas para vocês. Pode não ser que se adapte 100% a vocês, pode ser que seja necessário usar uma outra técnica. Então, saibam, eu estou trazendo algumas técnicas aqui, testem, mas se não der certo, tentem outra, tá bom? Primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui com vocês é: tenha um local de estudo. Se você está estudando em casa, se você está estudando sozinho, é necessário que você tenha um local de estudo. E um local de estudo que favoreça a concentração na tarefa do estudo. Então, um local que seja limpo, tá? Sem muitos objetos, principalmente se você tiver TDAH, DPAC, entre outras dificuldades de aprendizado. Porque se o local tiver muito objeto, esses objetos vão ser mais uma distração. Eles vão chamar a atenção e você vai acabar perdendo a concentração ao olhar para esses objetos. Ah, outra coisa, o local ele tem que ser silencioso e calmo também. Tá? Se tiver muito barulho, a tendência é você começar a focar a sua audição e a sua atenção nos barulhos, tá? Na conversa das outras pessoas, entre outras coisas. Então, procure um lugar que seja mais silencioso, mais calmo. Não estou falando que tem gente que não consegue estudar no silêncio absoluto. Eu sou um desses. Mas procure ao máximo um local que seja o mais silencioso possível, que você ainda consiga manter a concentração, tá? Nunca vá para um local com muita conversa ou com barulho em excesso, porque isso vai atrapalhar a concentração. Outra coisa, procure um local que seja iluminado, mas não pode ser muito iluminado, não pode ser em excesso. Os dois extremos vão ser ruins para a vista de vocês. Se você for para um lugar que é muito iluminado, o seu músculo ocular, né, que vai contrair a lente aí vai contrair a pupila, né, ou expandir a pupila. Se ele tiver pouca luz, ele vai ter que trabalhar expandindo muito a pupila, dilatando muito a pupila. E se tiver muito claro, ele vai ter que controlar a entrada de luz, diminuindo a pupila. Os dois casos, você vai acabar ficando com a vista cansada de ler. Vai ser incômodo,
tá? Então aí você não vai conseguir manter a concentração. Isso sem contar que, se você continuar fazendo isso ao longo da sua vida, com 40 anos aí você é um grande candidato a ter o problema da vista cansada, também chamada de presbiopia. Bom, não tem um local desse em casa ainda, né? Não sei se eu consigo. Bom, o que eu dou de dica para vocês é vocês serem vendedores aí do sonho de vocês. Se o sonho de vocês é passar no vestibular, é fazer um curso técnico aí de maneira satisfatória para conseguir um emprego no mercado de trabalho, ou garantir aí uma faculdade, ou passar num concurso de nível médio, né? Qualquer uma das coisas que vai abrir que o estudo vai abrir essa porta, venda o sonho para as pessoas que moram com você. Mostre para eles quais serão os ganhos se você atingir o seu sonho, tá? E negocie, né? Não sei, ó, pode ser que alguns de vocês não façam algumas atividades domésticas, mas vai lá e fala com seu pai, com a sua mãe. Se eu tiver um local apropriado, no final de semana eu faço alguma atividade doméstica. Ou converse com seu irmão, com seu primo, né? Com quem mora com você. Basicamente, é negociar, ó, faz silêncio enquanto eu estou estudando, no final de semana eu, eu faço alguma coisa para você. Alguma coisa assim, né? Venda, seja o vendedor do seu sonho, tá? Já pratique aí a habilidade de venda. E mostre para eles que existe possibilidade de todos saírem ganhando se você atingir o sonho. Antes. Ah, ok. Antes de começar a estudar, nunca vá direto ao estudo. Muito provavelmente você vai se sentar, você vai começar a estudar e você vai estar agitado ou você vai estar ansioso. Existe uma grande probabilidade de você estar em um desses estados ou muito sonolento. Então, antes de começar a estudar, passe de 5 a 10 minutos aí, ó, fazendo uma respiração profunda e escutando alguns tipos de música. Música clássica. Tem diversas playlists no YouTube para para com músicas clássicas disponíveis, né? Um exemplo aqui eu coloquei. Vamos ver se eu consigo colocar ele para tocar. Qual que é o bom da música clássica? A música clássica ela tem diversas escalas, tá? Essas escalas são ricas e elas ativam diversas áreas do cérebro, tá? Então, mesmo se você estiver sonolento, ao contrário do que possa parecer, né? Muita gente fala que música clássica dá sono, nem sempre. Música clássica, na verdade, ela ativa diversas áreas do cérebro e ela pode ser responsável por diminuir o sono e aumentar a concentração. De novo, deixa eu tentar aqui dar um play aqui, né? Nessa playlist de música clássica.
a internet aqui acaba ficando sobrecarregada, né, com os vídeos do YouTube. Outra coisa, isso no caso de você estar muito agitado ou muito sonolento. Escute uma música clássica. Se você estiver muito ansioso, utilize as músicas tradicionais japonesas. Elas são feitas numa escala chamada escala pentatônica, que é uma escala que ela acalma e relaxa o cérebro, tá? Nosso cérebro ele já meio que é construído para saber qual vai ser a próxima nota numa escala pentatônica. Então, é um tipo de música que ela vai acalmar e vai relaxar o cérebro. Tá? Deixa eu ver se eu consigo, mais uma vez, dar o play nessa playlist agora de música japonesa. Vamos ver se ela passa aí. Então, esse tipo de música já vai ser uma música que vai relaxar, vai acalmar. No caso de você estar tendo um período de ansiedade, o seu cérebro está funcionando, está muito ativo. Então, você acaba não conseguindo manter a sua concentração no estudo. Exatamente porque o cérebro está ativo demais, você vai acabar pensando no que você tem que fazer daqui a 3 horas, no que você tem que fazer no dia seguinte, no problema que você vai ter que resolver para a semana seguinte, tá? Então, o cérebro de vocês vai estar muito ativo. Então, você utiliza essa música para relaxar e para tentar diminuir a atividade cerebral, ok? Então, ó, não prossiga se você estiver agitado ou ansioso. Não adianta, você não vai ter concentração, você vai desperdiçar seu tempo. Enquanto você poderia estar fazendo outra coisa, até mesmo alguma coisa de maior interesse seu, tá? Então, tá ansioso, tá agitado? Vai se acalmar primeiro, tá? Vai meditar, vai escutar aí uma música clássica, vai escutar aí uma música japonesa. Não tente estudar com ansiedade, até mesmo porque a ansiedade ela provoca muita adrenalina, né? E a adrenalina ela é um hormônio responsável por jogar sangue para os membros. Então, quando, porque na natureza, quando você estava sobre algum ataque, seu corpo libera adrenalina para você poder correr e fugir. Então, se você está ansioso, seu corpo vai liberar adrenalina, o sangue vai para os membros e não vai para a cabeça. Então, você vai ter uma diminuição aí de oxigenação e não vai conseguir concentrar mesmo de jeito nenhum. Então, se acalme antes de estudar. Outra coisa, notificação de rede social costuma ser gatilho para ansiedade. Então, vai estudar, desliga notificação de rede social. Do celular, do tablet, do computador, de tudo, tá? A curiosidade para você olhar para saber o que que é vai ser grande e você não vai conseguir manter a concentração no seu estudo. Bom, agora o próximo ponto que eu gostaria de falar com vocês é tenha um cronograma de estudo. Tá? Então, todos os dias você vai estudar, de segunda até sexta. Você vai estudar e você vai organizar aí um cronograma de estudo. Nunca estude duas matérias que você tem dificuldade no mesmo dia. Você vai cansar o seu cérebro demais. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade em português e eu tenho dificuldade em matemática, eu não vou juntar as duas para estudar no mesmo dia, porque senão eu vou cansar. Então é melhor que fazer
estuda matemática e eu tenho facilidade em artes. E aí você estuda matemática e artes no mesmo dia. No outro dia você tem dificuldade com português, mas você tem facilidade, sei lá, com história. E aí você vai lá e estuda português e história no outro dia, tá? Então sempre dê preferência a uma matéria de maior dificuldade com uma matéria que você tenha menor dificuldade. A matéria que você tem mais dificuldade, você vai estudar junto com a matéria que você tem mais facilidade no mesmo dia. A matéria que... E aí você vai intercalando. Até que vai chegar um dia que você vai estudar duas matérias que são mais ou menos para você. Você não tem nem dificuldade com uma, mas não é tão fácil com a outra também, tá? Então, vai sempre intercalando as, as matérias, tá? Não tente estudar todas as matérias no mesmo dia, porque não vai dar certo. Seu cérebro vai cansar, você não vai conseguir estudar, tá? Então, sacrifica aí a quantidade pela qualidade. Trabalhe de maneira inteligente, não trabalhe de maneira pesada. Você tem inteligência exatamente para não estudar, para não trabalhar de maneira pesada. Sua inteligência utilize a seu favor. Outra coisa, professor, eu não gosto de estudar, eu tenho muita dificuldade de estudar, porque eu vou começar a estudar e eu não quero estudar. Bom, é porque o seu cérebro não está acostumado, né? Ele não vê motivação para estudar, porque você não teve recompensa quando você estava estudando. Então, mais uma vez, questão de hormônio. O que é necessário? É necessário que você faça uma determinada atividade e no final você tenha uma recompensa. Para que essa recompensa? A recompensa vai liberar um dos dois hormônios, ou endorfina ou serotonina, tá? E esse hormônio é responsável por gravar aí no seu cérebro uma informação. Quando você vê essa nova atividade de novo, o seu cérebro ele vai querer aquele hormônio do prazer, né, endorfina ou a serotonina, e ele vai liberar um outro hormônio chamado dopamina, que é o hormônio da motivação. Esse hormônio da dopamina vai fazer você se sentir motivado para executar essa tarefa de novo. Então, você vai estabelecer metas de curto e médio prazo, tá? A meta de longo prazo é aquela meta que a gente falou do sonho, né? A meta de longo prazo é você entrar no mercado de trabalho, né, com um curso técnico, você ser aprovado num concurso de nível técnico ou você entrar em uma faculdade. Então, a de longo prazo já está estabelecida, você vai estabelecer meta de curto e de médio prazo, tá? E quando você cumprir elas, você vai se dar uma recompensa. Por exemplo, você vai lá e faz 3 exercícios em 15 minutos. É uma média de curto prazo. Meta de médio prazo. Você vai estudar um capítulo do livro na semana. Tá? Isso é uma meta de médio prazo, para 7 dias aí. Ou você vai fazer a atividade em 2 semanas, 14 dias, 3 semanas, 21 dias, tá? Então, meta de curto prazo para o dia, meta de médio prazo, aí para uma semana, para 2 semanas, 3 semanas, tá? Outra coisa, terminou, completou a meta, você vai se dar uma recompensa, tá? Pode ser escutar uma música que você gosta, pode ser assistir um seriado, pode ser comer alguma coisa que você gosta, alguma guloseima, né? Comer uma paçoquinha. Você vai mandar mensagem pro crush, tá? Só toma cuidado, porque se o crush não responder, não vai ser uma recompensa, né? Então, seu cérebro vai gravar aquilo como uma punição, e aí o efeito vai ser contrário, tá? Então, se ele deixar você no vácuo, você vai ficar com muita raiva, e aí seu cérebro vai gravar como punição. Ao invés de liberar endorfina e serotonina, ele vai liberar cortisol, e aí o efeito vai ser o contrário. O efeito vai ser você não querer estudar.
né? Então, tome cuidado com essa recompensa. A gente quer recompensar o cérebro e não punir ele. Então, só manda mensagem para o Chris se você tiver certeza que ele vai responder e que você não vai se frustrar com isso. Se não, não faça. Vai fazer outra recompensa. Vai procurar outra recompensa para você recompensar a meta que você atingiu. Bom, essa pessoa aí, esse adolescente, é o Alberto, tá? O Alberto é uma persona. O Alberto não existe de verdade, né? Eu criei essa historinha aí, coloquei essa imagem de um banco de imagens, tá? Mas a ideia da persona é a gente identificar alguns pontos incomuns que ocorrem, muitas das vezes com todo mundo, tá? Então, olha aqui o Alberto. Ele é um adolescente comum, ele gosta de jogar bola, gosta de jogar videogame, ele ajuda em casa com as tarefas domésticas e é um bom filho para os pais. Os pais estão satisfeitos com ele, gostam dele. Só que ele está tendo dificuldade na escola. Qual que é a dificuldade? O Alberto tenta estudar por muito tempo, só que ele não consegue. E aí ele não estuda por muito tempo, ele não consegue aprender. E aí, quando vai fazer as avaliações, isso vai refletir num conceito baixo. Conceito baixo diminui a autoestima dele. Ele começa a se achar burro, ele começa a se achar preguiçoso, ele começa a achar que ele não gosta de estudar mesmo, tá? E ainda vem a cobrança da escola, a cobrança da família, e vai reforçando isso. Então, mais uma vez, aqui, acho que todo mundo já se sentiu como o Alberto. O problema que o Alberto sofre, a maior parte das pessoas já passou por isso. Eu, quando era adolescente, também passei por isso. É normal, tá? Mas o que eu vou dizer? É normal exatamente porque não tem como você estudar muito por muito tempo sem fazer pausas, sem se dar o descanso. Nosso corpo, nosso cérebro precisa de descanso. Então, o tempo médio de concentração da gente começa ali em 15, vai até 30 minutos. Tá? Não tem problema você não conseguir estudar por 2 horas seguidas. Do mesmo jeito, você vai na academia, você não faz exercício por 2 horas seguidas. Você faz um pouquinho, você para, descansa 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, né? Depende da intensidade. E aí você faz de novo. Aí você descansa mais alguns minutos, você faz de novo, descansa mais alguns minutos, troca o exercício, faz de novo, descansa mais tempo, tá? Então não pensa você que o cérebro de vocês não cansa. Cérebro é parte do corpo. O corpo cansa fazendo exercício. O cérebro também vai cansar estudando. Quando a gente está se exercitando, que é o estudo. Então, vamos superar isso, tá? Estudar bem não é estudar muito. É melhor você estudar pouco de maneira eficiente do que muito de maneira ineficiente. Tá? Estudar de maneira inteligente é melhor do que estudar de maneira pesada, tá? Então, algumas técnicas para a gente estudar de maneira inteligente e não pesada. Técnica Pomodoro. Ela foi criada aí pelo Francesco Cirillo, no final dos anos 80. Essa técnica ela faz uso de cronômetros e tem um nome por conta desse reloginho aqui culinário, né, de forma de tomate, Pomodoro em italiano, né? Tomate e pomodoro. Pomodoro é tomate em italiano. Por isso o nome da técnica, né? O ser humano ele tem em média aí 1 minuto de concentração para cada ano de idade.
Esse tempo pode ser um pouquinho maior, menor, né? Vai depender do interesse que você tem do assunto, de como esse assunto te agrada. Mas, em média, é 1 minuto. Então, o Cirilo ele propôs o quê? Durante a atividade, você vai estudar esse tempo de concentração, você vai fazer uma pausa, vai descansar a mente por um tempo, depois você volta e vai estudar por mais um tempo. Descansa, volta e estuda por mais um tempo. Então, você só vai contar aí o período de estudo efetivo. O descanso você não conta. Tá? Então, 2 horas de estudo efetivo por dia para vocês está excelente. Vocês já vão para a escola, né? Já assistem as videoaulas, né? Já assistem às aulas. Então, 2 horas de estudo efetivo por dia. Se você conseguir, esteja feliz. Já é muito bom. E aí a gente vai fazendo esse controle por meio do relógio, controle do tempo de concentração. Tá? Então, é uma técnica para melhorar a eficiência. Pode ser usada tanto no estudo como em trabalhos intelectuais. Opa, pulou aqui. A técnica ela funciona da seguinte maneira, tá? Você vai definir as suas metas de curto prazo do dia. Você vai ajustar o cronômetro para o tempo de concentração da sua idade. Então, se você tem 16 anos, você vai colocar 16 minutos. Escolhe as tarefas que você vai executar nesses 16 minutos e vai iniciar o cronômetro. Vai estudando, vai fazendo os exercícios, vai fazendo a redação, vai fazendo as atividades que você tem de fazer, que você estabeleceu aí como meta para fazer durante esses 16 minutos, tá? Você vai trabalhar até o alarme tocar. Durante esse período aí que você está estudando, teve alguma distração? Passou uma mosquinha, olhou, né? Saiu moscando aí no estudo, tá? Perdeu concentração, por mínima que seja, você vai anotar. Percebeu que perdeu a concentração? Opa, perdi a concentração. Vou anotar aqui, uma distração. E volta para o trabalho, volta a estudar. Quando o alarme tocar, você vai verificar quantas vezes você se distraiu. Até 4 distrações é normal, sem problema nenhum. Você faz aí uma pausa de 5 a 10 minutos, seu cérebro ainda não está cansado. Então, 5 a 10 minutos, volta e refaz. Agora, se você tiver 5 distrações até 8 distrações, seu cérebro já começa a demonstrar sinais de cansaço. Então, você vai fazer uma pausa maior de 20 minutos. Esses 20 minutos não vai contar nas 2 horas de estudo efetivo, tá? E se tiver mais de 8 distrações, você vai fazer uma pausa longa, uma pausa de 30 minutos. Uma pausa de 30 minutos dá até para você tirar um cochilo. E aí, beleza, fez a pausa, volta, e aí você vai reajustar o cronômetro. Então, reajustar o cronômetro de que maneira? Se for até 4 distrações, como a gente já viu, seu cérebro não está cansado. Mantenha o tempo de concentração. Então, se você tinha colocado 17 minutos, você vai repetir 17 minutos. Agora, você teve 5 distrações até 8 distrações. Ou, perdão, se tiver mais de 5 distrações, o que você vai fazer? Você vai pegar e diminuir 5 minutos do seu tempo de concentração. Então, se você tem 17 anos, botou 17 minutos no primeiro ciclo, teve mais de 5 distrações, 5 ou mais distrações, na hora de voltar à tarefa e começá-la de novo, você vai diminuir 5 minutos. E volta, refaz. Faz todas as suas tarefas de novo, né, daquele outro ciclo. Começa de onde você parou. Mesma coisa, vai anotando as distrações. Se tiver até 4 estações, significa que esse tempo está um tempo de acordo com o cansaço da sua mente. E se tiver de 5
a 8, você vai fazer mais uma pausa de 20 minutos e etc. Você vai repetir tudo isso, tá? E sempre que terminar esse ciclo, né, que você completar uma meta, você vai se dar uma recompensa, ok? Então essa é a chamada técnica Pomodoro para melhorar a concentração. Outra técnica que eu vou passar para vocês é a técnica do ciclo EARA, foi desenvolvida aí pelo Fernando Mesquita, né, esse rapaz aí da foto. Ele foi aprovado em 14 concursos federais, desenvolveu um método de estudo que é muito utilizado aí por concursandos, por vestibulandos. Tá? Então, 14 concursos não é pouca coisa, né? 14 concursos de vestibulares é muita coisa. Hoje em dia ele trabalha como analista na Câmara dos Deputados, um dos concursos mais concorridos que existe. E o método que ele criou se chama ciclo EARA, né? Vem aí da sigla Estudo, Aplicação, Revisão e Adaptação. Como o próprio Fernando Mesquita diz, esse método não é uma fórmula mágica que se você seguir você vai aprender. Não é uma saída fácil para quem não quer estudar. E ele também não é um método engessado que só vai funcionar com o autor. Tá? Serve para outras pessoas também. E você pode juntar a técnica Pomodoro com o ciclo EARA numa boa, não tem problema. Tá? Como é que é o ciclo EARA? São 4 etapas. A primeira, estudo. É uma etapa extremamente importante. Você vai o quê? Adquirir o conhecimento. Você vai fazer uma leitura de um texto, você vai assistir uma videoaula, você vai fazer um resumo, você vai fazer um mapa conceitual, você vai ah, fazer alguma coisa para memorizar o conteúdo, tá? Então, essa parte é uma parte de memorização. Se aparecer algum conceito que você não entenda, alguma dúvida qualquer, você vai procurar atendimento com o professor. Você vai sanar a dúvida, não passa para a próxima etapa com dúvidas, tá? Da parte de conteúdo. Outra coisa, também não é necessário que você esgote todo o conteúdo para poder passar para a próxima parte. Você pode estudar só uma parte. E aí você já pode ir para a aplicação. Tá? Eu estudei só o subseção 1 do capítulo. Seção 1 do capítulo. Estou sabendo tudo. Não estou com dúvida. Aí eu posso passar para a aplicação. Não preciso passar para a próxima seção do capítulo. Já posso ir direto para a aplicação. E aí, a aplicação é o quê? É usar o conhecimento em novas situações. Então, você vai fazer exercício do tema, você vai fazer pesquisa sobre a aplicação, tá? Você vai escrever uma redação, você vai pensar em um podcast sobre o assunto, você vai fazer uma explicação para um colega. Bom, você vai colocar o conteúdo em prática e depois você vai corrigir. No final dessa etapa, você vai corrigir para ver quais são os erros que você cometeu. Tá? Cometeu algum erro? Você vai anotar esse erro, tá? Vai descobrir por que ele é erro, né? Então, você pode procurar de novo um professor para ajudar, um colega, mas você tem que descobrir por que você errou, tá? Descobriu por que errou? Anotou qual é o erro. Esse erro vai ser o erro recorrente para você. Então, se você não anota esse erro, da próxima vez que aparecer a mesma situação, você vai cair nela de novo. Vai cair nesse erro de novo. Então, anota ele. Beleza. Terminou a parte da aplicação, você vai rever tudo. Então, você vai olhar tudo que você produziu aí na fase de estudo e na fase de aplicação. Então, você vai pegar, vai reler, tá? Você vai olhar todos os documentos que você produziu. Resumo, mapa conceitual, os exercícios. Vai reler a lista de erro dos exercícios, tá?
é importante você reler a lista de erro, porque você está refazendo aí um apanhado aí de revisão. Depois vai para adaptação, que é seguir a rotina. Então, se você viu a seção 1 do capítulo, você parte agora, a adaptação é você ir para a seção 2, tá? Ah, pode ser que seu corpo já esteja cansado, tá? Então, você vai dar uma descansada, mas não desista. Mantenha a rotina, reinicie o ciclo e aprofunda mais o conhecimento, tá? Depois, você vai reiniciar o ciclo. Quando chegou mais perto da prova, você vai ter que voltar. Mais uma vez, você vai pegar o seu material de estudo, vai reler, vai tentar fazer novos exercícios, vai revisar, juntando tudo e vai adaptar. Quer seguir em frente, tá? E aí, isso costuma a fixar mais o conteúdo na sua cabeça, evitando esquecimentos. Então, você vai pegar partes pequenas e vai fazendo esse ciclo nessas partes pequenas. Esse é o ciclo, é a área. Outro ponto, abandona mito, tá? Aprendizado é algo individual. Então, essa pirâmide aí é um dos maiores hoax da educação, né? Os maiores fake news aí da educação. Falaram que essa pirâmide de aprendizado foi feita aí numa pesquisa do Glasser e do Dale, né? Ela só tem um grande problema. O Glasser e o Dale nunca fez essa pesquisa, nunca publicou essa imagem. Mas eu canso de ver colegas professores compartilhando essa imagem. Essa imagem nunca existiu. Nunca existiu pesquisa que mostrasse essa imagem. Número redondinho assim, é muito difícil você aparecer numa pesquisa, tá? Nem como hipótese isso aí nunca apareceu pelo Glasser e o Dale, tá? Eles nunca disseram que isso era uma hipótese. Essa imagem nunca foi feita por eles, tá? Então, o pior, né? Além de ser número redondo, é tudo múltiplo de 5. Então, diz que assistir palestra, você aprende só 5%. Se você ler um texto e assistir a palestra, aí você já aprende 10%, né? Se você fizer aí uma discussão em grupo, demonstração, utilizar recurso audiovisual, leitura e assistir palestra, aí você vai aprender 30% ou 50%, tá? Só tem um problema, que ela é falsa. É um das maiores fake news aí sobre estudo. Esse pesquisador aí da Universidade de Alberta, da Universidade Aberta de Amsterdã, né, o Paul Kirchner, ele tentou testar essa hipótese, tá, no laboratório de ensino. Aí o que ele viu foi nada a ver com essa pirâmide. Ele viu que tinha pessoas que aprendiam simplesmente assistindo a palestra, elas aprendiam melhor do que outras pessoas que faziam toda a pirâmide. E tinha outras pessoas que elas aprendiam com discussão em grupo, mas se tentasse fazer uma leitura, a pessoa não conseguia falar o que estava na leitura. Ou a pessoa conseguia discutir em grupo, mas ela não conseguia ensinar para o outro. É normal, tá? Então, o que foi a conclusão foi: cada pessoa aprende de maneira individual, tá? Cada pessoa é única. Então, você tem que achar a melhor estratégia de estudo. Se a sua estratégia de estudo melhor foi só assistir e você conseguir tirar nota boa com isso, excelente. Agora, se você precisar de uma discussão em grupo, vá atrás da discussão em grupo. O aprendizado é único e você tem que correr atrás do seu aprendizado, porque ninguém vai correr atrás por você. Outro ponto, né? Quais são as etapas da fase de estudo ali do ciclo EARA? Você vai adquirir conhecimento, você vai analisar a informação e você vai sintetizar ela.
Tá? Então, naquela fase de estudo lá do ciclo EARA, o que você tem que fazer? Você tem que adquirir conhecimento. Então, você vai ler, você vai assistir videoaula, né? Você vai ver vídeo aí do canal do TED Education, você vai fazer pesquisa sobre o tema, você vai anotar tudo que julgar importante, você vai grifar os trechos, tá? Então, você vai adquirir conhecimento. Depois, você vai, com esse conhecimento adquirido, ele vai estar totalmente solto aí na sua cabeça. Então, o que você tem que fazer depois disso? Você vai ter que pegar esses conceitos que estão soltos e você vai ter que reorganizar eles. Então, você vai pegar, esse aqui tem a ver com esse já tem a ver com aquele outro, tá? Então, você vai reagrupar eles aí, né? Você vai analisar essas informações para depois você fazer uma síntese, tá? Com os conectores mais simples, que basicamente é um resumo do resumo. Tá? Um bom meio de você fazer essa síntese é por meio dos chamados mapas conceituais, que é uma ferramenta de estudo extremamente poderosa, é o mapa conceitual, tá? Já visto aí por diversos pesquisadores, está muito baseado aí na teoria de aprendizagem de Ausubel, que é uma teoria mais moderna de aprendizagem. É um mapa conceitual. Então, vamos ver aqui o que é essa ferramenta do mapa conceitual. Mapa conceitual, basicamente, é um diagrama, tá? E aí, como é que você vai montar um mapa conceitual? Você vai colocar os conceitos, né, em caixas, e você vai linkar essas caixas, você vai ligar elas com verbos de ligação, para poder estabelecer relações entre dois conceitos. Então, aqui, um mapa conceitual para explicar um mapa conceitual. O que acontece? Vamos aqui ver. Mapa conceitual representa uma relação entre conceitos. Os conceitos vão aparecer em caixas. Os conceitos vão ser descritos por substantivos e frases nominais. Então, dentro de cada caixa, você coloca um substantivo. Tá? Pode notar aí que todos eles são substantivos ou conjunções substantivas aí. E você vai conectar os conceitos através de frases de ligação. Começa daqui, ó, conectam-se através de, né, que vai ser a frase de ligação. As frases de ligação vão ser descritas por verbos e frases verbais. Então, você vai ter os substantivos e a conexão entre eles vai ser feita por verbos, tá? Verbos que são frases de ligação. Então, você vai ter um substantivo que vai ser o sujeito e o outro substantivo que vai ser um objeto. E aí, você tem o verbo ligando os dois. Tá? Essas frases de ligação elas vão formar proposições. Então, basicamente, os conceitos formam proposições. E essas proposições são representadas por conceito 1, frase de ligação, conceito 2. Não é muito difícil. Então, a montagem de um mapa conceitual é simples. Você escreve as palavras que representam conceitos em caixas e liga elas por setas com frase de ligação. A seta indica o sentido da leitura. Tá? Mapa conceitual não é a mesma coisa que mapa mental. São parecidos. Mas o mapa mental usado lá na psicologia é para montar um esquema de pensamento. Então, é o seu esquema de pensamento. Então, ele não está certo nem está errado. Ele é o seu esquema de pensamento. Então, intrinsecamente, para você, ele está certo. Para outra pessoa, pode ser que esteja errado. Mas aquele ali é a sua maneira de pensar. Então, o mapa mental é muito parecido, só que ele não tem certo nem tem errado. Já aqui, o mapa conceitual, ele serve para expressar conceitos de uma determinada disciplina. Então, ele pode ser considerado certo ou errado, tá? Porque é para aquela disciplina, não é mais para você.
Então, não é mais subjetivo, ele passa a ser objetivo. O ponto de referência é a disciplina. Ok, então tem um ponto que vai ser certo. Quanto mais ramificado for esse conceito, mais importante ele é para a sua maneira de pensar, né? Ou para aquele determinado assunto. Então, a gente vai dizer que aquele conhecimento está mais ancorado naquele conceito que tiver mais ligação. Então, aqui no caso aqui seria a palavra conceito, tá? Só ler aqui que eu perdi aqui o raciocínio. Então aqui o mais importante vai ser a palavra conceito. Então, se você quer entender como conceito verbos e frases verbais, esse daqui está relacionado com caixa, então a probabilidade de você ter que passar pela palavra conceito é alta. Tá? Então, como é que o verbo e frases verbais está ligado com caixas? Verbos e frases verbais são a descrição, né, formada aí pelas frases de ligação que conectam dois conceitos e esses conceitos aparecem em caixa. Então, eles estão ligados, mas eu tenho que passar pela ideia de conceito. Alguns aplicativos para fazer mapas conceituais. Existe o CMap, existe o Coggle, existe o MindUp. São ferramentas online e baseadas também para o Windows. No Android, você tem o MiMind, o Mindomo, né? Não sei como é que fala isso. E no iOS, você tem o MindMaster e o MindNode. Tá? Então, esses aqui, como são online, também funcionam no Linux, tá? Mas não tem realmente uma aplicação, né, um aplicativo no Linux, mas você tem eles disponíveis online. Outra coisa, para você ter um bom aprendizado, lembre-se que o seu cérebro ele precisa descansar. Então, não force o seu cérebro e o seu corpo além das suas limitações. Não, senão você vai entrar num processo chamado exaustão. E uma mente exausta não consegue aprender nada novo. Então, você durma. Isso é importante. Entre passar uma madrugada acordada estudando e dormir, seria melhor você dormir. Se você está passando alguma madrugada acordada para estudar, significa que você não estudou na hora certa. Então, revise aí o que você está fazendo. Será que você está com muita atividade durante o dia? Seria a hora de você pensar em diminuir a quantidade de atividades durante o dia. Por exemplo, todo dia, se você fizer inglês, um esporte, balé e ainda fazer uma aula de música, logo você não vai ter tempo de tarde para estudar. E aí você vai acabar tendo que estudar de noite, no momento que você está cansado. E aí você não aprende mesmo. Tá? Então, estude focado, não estude por tempos longos, estude de maneira inteligente, utilizando técnicas que aumentem a eficiência do estudo. E importante, durmam, preferência dormir cedo, mantenha uma rotina de pelo menos 8 horas diárias de sono. É importante isso. Mas aí vai ficar muito difícil. Bom, é o preço que você vai ter que pagar para você alcançar o seu sonho. Preço que você vai ter que pagar. Ser disciplinado,
dormir, estudar de maneira eficiente na hora certa. E muitas das vezes você vai ter que abrir mão de outras atividades, tá? Então, vai de você. Se você quiser realmente prosseguir aí no seu sonho da aprovação num curso mais concorrido, você vai ter que pesar para ver se você quer ou não quer realmente aquilo, se você está disposto a pagar o preço ou não. Bom, eu fico aqui, né? A gente finaliza aqui. Boa sorte, eu espero que essas dicas ajudem vocês a ter um maior aproveitamento no aprendizado de maneira autônoma aí, tá? Lembre-se de respeitar os limites do seu corpo, tá? Intensidade. Ah, constância é melhor do que intensidade. É melhor você progredir um pouco a cada dia do que progredir muito durante um dia e no outro dia você não progredir, tá? Crescimentos exponenciais, né? Cresce, sei lá, melhor você crescer 5% por dia do que crescer 20% no dia e não crescer nada no dia seguinte, tá? Ah, então eu espero que o seu futuro seja aí com o rosto nessa beca aí, nessa imagem, tá? Estude um pouco todo dia e não muito por um dia. Até a próxima.